Olá pessoal, vamos ao nosso oitavo resumo. No dia de hoje trataremos dos dispositivos auxiliares, dos gestos do agente e do condutor, da sinalização de obras e também dos sinais sonoros. Dentro dos dispositivos auxiliares, trataremos dos delimitadores, de canalização, dos dispositivos de sinalização de alerta, das alterações nas características do pavimento, dos dispositivos de proteção contínua e dos dispositivos luminosos, bem como também dos dispositivos temporários. Vamos lá então ao nosso conteúdo. Vamos então aos dispositivos delimitadores. Aqui nós temos representado em tela cada um dos dispositivos que delimitam a via. Importante observar sempre a cor dos dispositivos, que eles podem ser brancos, vermelhos ou amarelos. Dentro aí dessa classificação, nós temos aqui os balizadores de bastão, que são esses que estão aqui na borda da via, né? Aqui tem aqui a sua superfície, a parte superior vermelha, e esses outros aqui eu vou ampliar a tela para ficar um pouco melhor para a gente poder enxergar. Então aqui, ó, temos os balizadores de bastão do lado esquerdo na cor vermelha e do lado direito na cor branca. Isso indica o quê? Se você está enxergando à sua direita o balizador na cor branca, você está na mão certa. Mas se, por exemplo, você se enganou, entrou errado, está conduzindo na faixa da esquerda aqui, enxergando os balizadores na cor vermelha, você está na contramão, ok? Então essa é uma forma bem tranquila de você interpretar o uso dos balizadores. Vamos então aqui aos nossos cilindros delimitadores. Esses cilindros delimitadores têm uma função similar. Eles delimitam aqui, geralmente, quando você tem aí uma confluência, né, um entroncamento, para que você tenha aqui uma área, que é uma área onde você não pode conduzir sobre ela, geralmente uma área zebrada, né, onde você possui aqui, vamos ao exemplo, né, onde você possui aqui uma canalização, né, uma área que você não pode conduzir sobre ela. Então ela delimita, né, o fluxo naquele local. E aqui na cor amarela, por quê? Porque você tem o fluxo, né, tanto desse lado quanto desse outro lado, ok? Então é um delimitador que serve principalmente para evitar que você desloque naquele ponto da via. Vamos ao próximo então. Temos aqui os balizadores de ponte, viadutos, túneis, barreiras e defensas. Esses balizadores, vamos ao nosso desenho, né? Eles são pintados na própria construção e eles devem ser interpretados similares à canalização. Se você pegar essa pintura que ela está na vertical e deitá-la na via, ela fica com a mesma interpretação da canalização que nós vimos lá atrás, que tem a similaridade, lembram da espinha de peixe? Você nunca pode ir contra a espinha de peixe. Então imaginem aqui, ó, esse balizador aqui, esse desenho na cabeceira da nossa ponte, ela tem como objetivo indicar para que lado você deve desviar do obstáculo. Se você desviar para o lado direito, você vai causar um acidente, porque você está indo por fora da ponte. Principalmente esse tipo de sinalização é muito útil à noite, tá? Então faça a interpretação da maneira correta, desviando do obstáculo, nesse caso aqui pela esquerda. Ok? Em função do desenho, ó, vejam que ele está canalizando para a esquerda desse obstáculo aqui, certo? Vamos para o próximo, que são as taxas e os tachões. Vamos para o exemplo então, né? Para a gente poder entender melhor, vamos ampliar aqui a imagem. Vamos à nossa explicação dos balizadores de ponte, viadutos, túneis, barreiras e defensas. Vamos aqui na tela ampliada. Nós temos aqui o tachão, que ali é maior, e a taxa, que é menor. O tachão ele vai ao centro da via. Ele tem aqui a cor amarela porque está indicando que essa via aqui tem deslocamento para os dois lados, ou seja, tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita. E ao centro da via indica que a via ela é de mão dupla, certo? Já a taxa, que fica nas bordas das vias, tem uma outra finalidade. Por exemplo aqui, ó, então se você está deslocando da esquerda para a direita, você vai encontrar o lado
aqui está ampliado, fica melhor de ver, ó. O lado, o seu lado, né, da taxa na cor branca, porque você está na mão certa. Se você viesse pela mão errada, viesse aqui, por exemplo, da direita para a esquerda, você enxergaria a taxa na cor vermelha, porque você está na contramão dessa via. Então a cor, ela indica para nós a questão da mão de direção, se você está na mão certa ou não. Outra observação é que essa parte colorida, ela é refletiva, chamada de olho de gato. Ela absorve a luminosidade e clareia com a própria luz do farol no período noturno. Então ela facilita bastante aí a delimitação da via para o condutor, certo? Então com isso aqui, os delimitadores, nós finalizamos. Vamos para o próximo dispositivo auxiliar. Vamos lá. Vamos então agora aos dispositivos de canalização, que são dispositivos que têm por finalidade delimitar a via fisicamente. Ele tem, na maioria das vezes, a função de substituir a guia da calçada. Dentro dos dispositivos de canalização, nós temos os segregadores e o prisma de concreto. Aqui no nosso exemplo, ó, nós temos o prisma de concreto. O segregador, geralmente divide faixas exclusivas de ônibus ou outras finalidades de separação, né, de canalização. Vamos para o próximo, então, dispositivo auxiliar. Vamos lá. O próximo aqui é o dispositivo de sinalização de alerta. Esse dispositivo, ele tem uma função bastante importante, né, que é evitar que você colida com objetos fixos. Vamos assistir aqui o nosso vídeo, onde nós vamos ter uma pequena explicação mais detalhada sobre o assunto. Vamos lá então. Os marcadores de obstáculos indicam para o condutor para qual lado mesmo deve desviar do obstáculo. Seu entendimento é similar às marcações de canalização e são pintados no próprio obstáculo. Já os marcadores de perigo são afixados em forma de placas e possuem o mesmo entendimento dos marcadores de obstáculo. Os marcadores de alinhamento indicam uma mudança brusca no alinhamento horizontal da via e, por consequência, na direção que o veículo deve tomar. Nesses pontos, diminua bastante a velocidade. Bom, vimos então aqui a explicação sobre a sinalização de alerta. Muito importante, porque ela evita a colisão, principalmente com objetos fixos, né? Vamos aqui uma pequena observação. Conjunto de elementos colocados ou aplicados junto ou nos obstáculos ao longo de curvas horizontais, com o objetivo de melhorar a percepção do condutor do veículo quanto a um possível empecilho ao seu deslocamento, ou seja, um obstáculo, né? A mudança brusca no alinhamento horizontal da via ou em situação de perigo potencial. Utilizam-se as cores amarelas e preta em faixas inclinadas e alternadas, ok? Só para melhorar aí a explicação. Vamos dar aqui mais uma detalhada para poder entender de forma definitiva a questão da sinalização de alerta. Aqui a forma de interpretação. Nesse primeiro exemplo, você pode desviar tanto pela sua direita quanto pela sua esquerda. Nesse outro aqui, você pode também desviar tanto pela direita quanto pela esquerda. É como se fosse uma marcação, né, no horizontal de canalização. Imagine essa marcação deitada, como se fosse uma pintura. A interpretação é similar à canalização na via, que é aquela que a gente deu o exemplo como se fosse uma espinha de peixe. Similar a essa interpretação. Só que no caso ela vai estar em formato vertical, ou seja, como uma placa na via. Aqui nós temos duas placas, duas marcações, né, que tem uma única opção de interpretação. Ou nesse aqui você desvia pela sua direita, você vai ter essa única opção. Nessa outra, a única opção é desviar pela esquerda. Então é importante porque ela vai indicar a única forma de você desviar de um obstáculo. Se você desviar erradamente, com certeza você estará colidindo com algum objeto fixo, ok? Ou saindo fora da pista, ou caindo em um desfiladeiro, alguma coisa desse tipo. Tome muito cuidado, principalmente nos momentos de pouca luminosidade, para a interpretação dessa sinalização de alerta, para que não ocorra um acidente, ok? Vamos então continuar. Neste ponto do conteúdo é importante fazer uma pausa. O CONTRAN fez a inversão do desenho das sinalizações de alerta, ou seja, simplesmente espelhou a imagem. Agora a interpretação não pode ser mais similar às canalizações.
Isso criou um grande problema no ambiente de trânsito. Hoje você encontra os dois formatos no ambiente de trânsito, o que causa grande risco de acidente, considerando que você não poderá mais confiar qual o lado correto para desviar de um obstáculo. A solução então é, ao avistar este tipo de sinalização, reduza a velocidade, aumente a distância do veículo da frente e redobre sua atenção. Vamos então às alterações nas características do pavimento. Nós temos dois tipos, que é o pavimento rugoso e a elevação, que é a chamada lombada. Ela tem por finalidade, principalmente, que o condutor reduza a velocidade, né, e sinalize através aí da parte sonora, né, onde o condutor, principalmente no pavimento rugoso, que ele vai escutar aquele barulho nos pneus, indicando que à frente, com certeza, existe uma situação de perigo que o condutor tem que reduzir a velocidade. Então essa é a principal finalidade aí, dessas alterações do pavimento, que ele se torna rugoso ou com alguma elevação. E em alguns casos também existe a depressão, mas é menos comum, principalmente nas vias rurais, nas BRs e nas estradas. É mais comum ter a elevação, que é a nossa lombada, ok? Continuando para o próximo slide, vamos lá. Características na parte de proteção contínua. Essa alteração, né, nessa questão aí da proteção contínua, ela possui aí as defensas, né, a parte de concreto no centro da divisão de vias. Ela tem como finalidade evitar que o condutor ultrapasse de um lado da via para o outro lado. Por quê? Por questões de segurança, vamos dizer que ocorra lá uma colisão, né? Aquele obstáculo ele tem que ter a característica física de segurar essa colisão, evitando que o condutor ultrapasse para o outro lado, aumentando aí o resultado negativo do acidente. Vamos fazer uma rápida leitura aqui então. Ó. São elementos colocados de forma contínua e permanente ao longo da via, feitos de metal flexível. Esse metal aqui ele é resistente, porém flexível, para poder fazer a absorção da colisão do veículo, né? Os quais possuem a finalidade de evitar que o veículo e pedestres transponham determinado local. Então a parte aqui de metal, ele pode ser esse metal mais flexível, ou então aqui a parte de concreto, né? Aonde você vai ter aí ao longo, de forma contínua, entre os dois lados da via. Vamos dar sequência. Nós temos ainda os dispositivos luminosos, que permitem melhor visualização de mensagens de advertência, principalmente, né, educativas, de orientação, informativas e de regulamentação. É uma espécie de um painel eletrônico, né, onde você vai ter diversas informações indo da advertência à orientação até a informação. Ok? Importante aqui você ficar atento a essas informações aqui que muitas vezes trazem algo importante para a sua condução. E por final temos os dispositivos auxiliares, que são colocados aí ao longo da via, principalmente, né, quando a via está em obra. Elas servem para alguma finalidade temporária, né? Aqui nós temos aqui, ó, os tapumes, temos aqui a parte que define aqui, por exemplo, e vejam que esse dispositivo auxiliar ele possui também uma similaridade, né, aos marcadores de perigo e de obstáculo, onde indicam para qual lado o condutor deve estar deslocando o seu veículo. Por exemplo, aqui, ó, esse marcador aqui, ó, esse dispositivo, melhor dizendo, ele indica que você tem que deslocar para a sua direita. Ele está canalizando para a sua direita. Esse aqui para a esquerda, esse para a direita, é como se fosse uma seta. Temos as fitas zebradas, que delimitam, que isolam uma área de forma temporária, como também os tambores, os balizadores e os cilindros. São objetos colocados ao longo da via, principalmente quando elas estão em obra, para delimitar, para sinalizar que aquele local lá é um local que momentaneamente está impedido o deslocamento ou tem alguma situação de perigo naquele ponto da via. Tá? Vamos dar uma olhada na parte de sinalização de obras. Elas possuem uma característica que diferencia das demais sinalizações, que é a sua cor, principalmente na parte vertical, que são as placas. Ok?
nas placas de advertência e nas placas de orientação. Aqui a principal característica, elas possuem um fundo alaranjado, tá? Com as informações em preto. É somente para diferenciar, ou seja, se você vê uma placa laranja naquele parte da via, saiba que a via está em obra. São placas temporárias somente durante o período de obras, com desenho idêntico às placas de advertência, diferenciando-se apenas pela cor alaranjada escura, ok? Então são placas que têm a finalidade também de orientar, né? Ou melhor, de advertir em algum ponto da via ou de orientar, porém ela tem a cor alaranjada exatamente para indicar que aquele ponto da via está em obra, certo? As demais sinalizações horizontais, por exemplo, semafóricas, não são alteradas em situação de obra, se mantém da mesma forma. Porém, as verticais, elas possuem essa característica da cor alaranjada escura. Vamos lá para o nosso próximo slide, então. Continuando. Trataremos agora, pessoal, da sinalização gestual do agente de trânsito e da parte sonora emitida pelo agente através do apito, ok? Vamos então prestar atenção aqui no nosso vídeo. Vamos lá. Primeiramente, para a orientação do agente de trânsito, para que todos os veículos parem o seu fluxo, o seu deslocamento em todos os sentidos. Vamos ver como que isso ocorre. Vamos lá, através do nosso videozinho aqui. As ordens dos agentes de trânsito devem ser atendidas, independente das demais sinalizações da via. Este gesto, seguido ou não de sinal de apito, indica que todos os veículos devem parar, sem interromper o cruzamento. Este gesto é geralmente utilizado para permitir passagem de um veículo de emergência em emergência. Esse gesto do agente, então, ele exatamente serve, na grande maioria das vezes, para que o fluxo em todos os sentidos, em um cruzamento, né, pare por algum motivo. Um deles poderia ser, por exemplo, a passagem de um veículo de emergência, de um veículo de uma autoridade ou coisa similar. Vamos observar aqui alguns detalhes. Os veículos que se encontram na interseção não devem parar. Então, se o agente levantou o braço, deu o silvo de apito, ele não deve parar porque ele está no meio do cruzamento, né? Devem continuar e desobstruir o cruzamento, parando logo após o mesmo, caso necessário, obviamente. Este gesto é muito comum em situações que o agente de trânsito pretende oferecer passagem a um veículo de emergência em emergência, devendo os condutores pararem mais à direita da pista. Por quê? Se você tem um veículo de emergência cruzando, você não pode bloquear não só o cruzamento, não pode bloquear a via inteira. Tem que deixar o espaço para o deslocamento deste veículo, ok? Vamos lá, continuando. Próxima observação. As ordens emanadas por agentes da autoridade de trânsito, que é o agente de trânsito, prevalecem sobre as regras de circulação e as normas definidas por outros sinais de trânsito. Então, por exemplo, se o sinal está verde e o agente manda você parar, ele tem prevalência sobre o sinal luminoso e entre todas as outras regras e normas de trânsito que você tem naquele momento. Ele prevalece sobre as demais, ok? É importante entender isso. Vamos então para o nosso próximo gesto do agente de trânsito. Temos aqui a parada ortogonal, para os dois lados ou para um único lado. Vamos primeiramente ver aqui para os dois lados. Vamos lá, ao nosso vídeo. Com este movimento seguido ou não de sinal de apito, o agente de trânsito determina a parada de todos os veículos que estejam vindo de encontro ao seu peito ou às suas costas, independente da faixa e sem bloquear o cruzamento. Com isso, nós vimos aqui que o agente possui esse gesto de abrir os braços, né, para que ele estanque o deslocamento nos dois sentidos, tanto os que vêm pela frente, pela sua frente, como os que vêm pelas suas costas, nos dois sentidos aqui, ok? Vamos ao nosso segundo vídeo, né, que é parada ortogonal em apenas um lado. Vamos observar. Com este movimento seguido ou não de sinal de apito, o agente de trânsito determina a parada de todos os veículos que estejam vindo de encontro ao seu peito ou às suas costas, porém só do lado do braço estendido, não sendo permitida a parada na área de interseção das vias. Com isso, então, nós vimos aqui a parada ortogonal, tanto de um lado quanto dos dois lados. Vamos para o próximo gesto do agente, que é o gesto de seguir em frente, onde ele manda o veículo avançar, né, e continuar. Vamos observar o nosso vídeo.
Bom, vimos nesse vídeo que ele é bastante simples, né? Ele apenas indica que o condutor, tanto pelo sinal, pelo gestual do agente, quanto pelo sinal sonoro, pelo silvo de apito, que o condutor tem que seguir em frente. Ele está parado, o agente pede, ou melhor, ordena, né, que ele siga em frente. Vamos para o próximo sinal, pelo próximo gesto, né, que é o de redução de velocidade. Vamos lá, vamos para o nosso videozinho. Vamos dar o play aqui. Observem o vídeo. Com este gesto, então, pessoal, o nosso agente indica para o condutor que ele tem que reduzir a velocidade, ok? Então é um gesto bastante claro, não tem dúvida, né? Bem como o sinal sonoro também vai estar orientando, somando aí ao gesto do agente. Vamos para o próximo slide, que é o gesto do agente para o foco de luz vermelha, usado obviamente no período noturno, né? Vamos observar então qual a finalidade desse nosso foco de luz vermelha. Vamos lá. Então, como observamos no vídeo, quando o agente ele vai ter a necessidade no período noturno, né, com pouca luminosidade, que o nosso condutor pare, ele vai agitar uma lanterna vermelha na direção do agente, do condutor. Uma observação aqui, é muito pouco comum que o agente utilize esse sinal. Por quê? Primeiramente que é uma situação que ela é controversa, principalmente nas estradas, né? Quando existe aí um fluxo muito alto de veículos e com uma velocidade maior. Nas vias urbanas existe o problema do assalto. Quem que vai parar numa via urbana à noite quando alguém agita uma lanterna, né? Então o agente de trânsito ele é orientado a não utilizar esse tipo de situação aí de sinalização. Porém, né, ela existe e é prevista no código. Como eu te falei, pouco utilizada pelos agentes de trânsito, ok? Aí vai da sua, vamos dizer assim, da sua avaliação. É uma situação que de fato ela é controversa e pouco utilizada pelo agente. Vamos observar aqui, ó. Isso aqui já foi dito, né, no período noturno, caso o agente transite, né, caso o agente de trânsito tenha a intenção de parar um veículo, poderá utilizar a luz vermelha. Porém, o mesmo deverá utilizar o bom senso, posicionando-se preferencialmente em postos de fiscalização, pois nos dias de hoje o condutor deve preocupar-se também com assaltos e sequestros. Infelizmente é uma realidade, né? As ordens emanadas, nós já falamos sobre isso, elas prevalecem sobre as demais regras, né, da via. Vamos então aqui aos nossos silvos de apito. Eles já foram tratados nos próprios vídeos, mas vamos fazer um pequeno resumo. Silvo breve, siga. Qual que é o emprego? Ele é utilizado para liberar o trânsito. 2 silvos breves, pare. É utilizado para a parada obrigatória do veículo. E um silvo longo, ele serve para que o agente indique ao condutor a necessidade de redução da marcha, ou seja, da velocidade, ok? Bom, com isso nós finalizamos, né, a nossa parte aqui do silvo de apito e da parte aí que fala sobre a orientação do agente de trânsito para os gestos. Vamos à nossa última etapa da aula de hoje, que é o gesto do condutor, que também possui aí 3 gestos que são previstos no Código de Trânsito e tem a sua finalidade. Vamos lá então. O primeiro gesto do condutor, ele tem aí, por exemplo, a finalidade de definir para os outros condutores qual que é a intenção que aquele condutor naquele momento possui. Vamos assistir o vídeo que fica mais fácil o entendimento. Vamos lá. Realizando este sinal de mão, o condutor alerta os demais sobre sua intenção de mudança de posição na via ou intenção de dobrar à esquerda. Atenção! Tal prática não substitui o uso das setas indicadoras de direção. Realizando este sinal de mão, o condutor alerta os demais sobre sua intenção de mudança de posição na via ou intenção de dobrar à direita. Atenção!
Tal prática não substitui o uso das setas indicadoras de direção. Realizando este sinal de mão, o condutor alerta os demais sobre sua intenção de reduzir a velocidade ou parar. Bom, pessoal, com isso nós vimos aí os 3 gestos do nosso condutor. Que é o deslocamento para a esquerda, para a direita, ou então a intenção de parar ou reduzir a marcha, certo? Finalizamos então o nosso 8º resumo. Espero que tenha sido proveitoso. Agradeço e até o próximo resumo.